Eu ainda lembro daquela noite como se fosse ontem. A voz alta da minha irmã cortou o silêncio enquanto eu assistia a televisão na sala. Lucas, cadê você? Me ajuda aqui. A voz dela parecia agitada, como se uma emergência tivesse acontecido. Eu levantei rápido e perguntei: o que foi? A voz dela veio do banheiro misturada com uma certa confusão. Eu esqueci minhas roupas. Você pode subir no meu quarto e pegar para mim? Minha irmã era uma mulher linda, gente boa, mas incrivelmente esquecida. Não era a primeira vez que ela me pedia para buscar algo. Mas dessa vez tudo foi diferente. Eu subi para o quarto dela, procurei as roupas que ela tinha deixado separadas e desci até o banheiro. Quando bati na porta, ela abriu um pouco mais do que o normal, estendendo a mão rapidamente para pegar as roupas. Mas naquele breve instante, a luz do banheiro refletiu em sua pele clara, revelando cada linha do seu corpo que eu nunca imaginei que veria. Fiquei desnorteado e desviei o olhar imediatamente, mas meu coração ainda batia descontrolado, e meus olhos não conseguiam apagar aquela imagem. A partir daquele dia Lucas, comecei a sentir uma mudança no meu coração. Ela ainda era minha irmã, a pessoa mais próxima de mim em casa, mas um sentimento estranho e assombroso. Aquele momento não me dava paz, me arrastando para um redemoinho de pensamentos errados. Eu não sabia como encará-la, nem como encarar a mim mesmo. Minha irmã, Lara, está fazendo 24 anos este ano. Ela é uma mulher incrivelmente bonita e confiante, que sempre chama a atenção por onde passa. Ela tem um corpo esbelto, um rosto delicado e uma cintura especialmente atraente que é difícil não notar. Com uma personalidade livre, ela frequentemente escolhe roupas justas, tanto em casa quanto na rua. Essas roupas parecem destacar toda a sua beleza. E de propósito ou não, toda vez que as vejo, meu coração começa a bater mais rápido. Desde a noite em que a vi no banheiro pela porta entreaberta, tudo em meu coração mudou. A luz amarelo-pálida refletindo em sua pele branca, a água brilhante escorrendo pelas curvas do seu corpo, tudo aquilo ficou gravado na minha memória. Eu sei que esses momentos não deveriam ter acontecido e não deveriam ter ficado tanto tempo na minha cabeça. Mas esse sentimento, essa obsessão, é como um fantasma que me persegue e nunca me abandona. No início, tentei me convencer de que tudo passaria, que aquela imagem era apenas uma coincidência infeliz. Mas toda noite, quando eu me deitava na cama, o que vi naquele dia voltava à minha mente nos mínimos detalhes. Às vezes eu acordava no meio da noite, com suor frio escorrendo pela testa. Eu tentava afastar os pensamentos errados que invadiam minha mente. Mas quanto mais eu tentava apagá-los, mais essas emoções explodiam, como um fogo queimando minha sanidade. Todos os dias, ela continuava a viver confortavelmente em nossa pequena casa, completamente inconsciente do caos que se passava dentro de mim. Ela ria e brincava comigo como sempre, me chamando com sua voz clara e familiar, algo que eu costumava achar a coisa mais normal do mundo. Mas agora, apenas vê-la, olhar naqueles olhos brilhantes ou sentir o cheiro suave de seu perfume às vezes, enchia meu coração de emoções estranhas. Eu não conseguia explicar por que eu era assim. Eu só sabia que não era mais eu mesmo. Suas roupas justas tornavam tudo ainda mais difícil. Quando ela se sentava no sofá para assistir televisão, com as pernas longas cruzadas, ou quando amarrava o cabelo, revelando seu pescoço longo e ombros nus, cada pequeno detalhe me fazia me perder em um emaranhado de emoções conflitantes. Eu sentia vergonha, culpa e um vago desejo que eu não podia negar. E mesmo assim, eu ainda tentava. Para manter a calma, eu conversava e ria com ela, como se nada estivesse acontecendo. Eu a ajudava com pequenas tarefas domésticas, conversava com ela sobre banalidades, e às vezes, até fazia piadas para vê-la sorrir. Mas por trás dessas conversas havia uma luta interna, e eu não sabia quando ela terminaria. Eu não ousava olhar em seus olhos por muito tempo, com medo de que ela percebesse que algo estava errado comigo. Uma tarde, depois de um longo dia, decidi relaxar no meu quarto assistindo a um vídeo adulto. Não era a primeira vez que eu fazia isso. Mas talvez por causa do meu estado de espírito instável e dos pensamentos recentes sobre a Lara, tudo parecia mais atraente do que nunca. Depois de assistir, deitei um pouco na cama. Minha mente e meu corpo não conseguiam apagar as imagens e sentimentos que permaneciam na minha memória. De repente, uma batida na porta me trouxe de volta à realidade. Lucas, vem aqui um minuto, compra umas verduras pro jantar. A voz dela soava insistente, mas gentil, como sempre. Eu respondi, tá, espera um pouco. Então, levantei-me rapidamente e ajeitei minhas roupas, esquecendo que estava sem cueca. Quando desci para a sala, minha atenção foi imediatamente atraída pela Lara.
Ela usava uma camiseta justa que realçava sua cintura fina e um short curto que expunha suas pernas longas e brancas. Cada uma daquelas linhas perfeitas paralisou minha mente por um momento. Os pensamentos que eu tinha acabado de tentar suprimir voltaram como uma onda avassaladora. Um sentimento estranho se espalhou pelo meu coração, uma mistura de admiração e confusão que eu não conseguia esquecer. Tentei manter a calma, reprimir as emoções transbordantes e me aproximei dela. Mas, por alguma razão, meu corpo reagiu contra a minha vontade. Eu senti meu membro ficar ereto e, o que era ainda mais assustador, eu tinha esquecido completamente que estava sem cueca. Parecia que todo o meu corpo tinha traído minha mente, me empurrando para uma situação que era ao mesmo tempo embaraçosa e incontrolável. Lara de repente caiu na gargalhada. Sua risada ecoou alto no espaço silencioso. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de algo difícil de explicar. Eu fiquei confuso, sem entender do que ela estava rindo. O que foi? Tem algo engraçado? Perguntei, tentando esconder meu constrangimento, mas ela apenas riu ainda mais alto, a ponto de ter que se virar para não olhar diretamente para mim. Lucas, não é bom você sair assim, disse ela, cobrindo a boca com a mão, tentando conter a risada. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Fiquei ali como uma estátua no meio da sala, enquanto ela continuava a rir. Perguntei, o que aconteceu? Eu fiz algo engraçado? Mas ela balançou a cabeça, tentando se controlar. Seu constrangimento. Não, não é nada demais. Sobe, eu vou sozinha, disse ela. Sua voz era hesitante, ao mesmo tempo séria e tentando esconder algo. Eu fiquei parado, olhando para ela confuso. Por que ela primeiro me pediu para ir com ela e agora diz para ir sozinha? As dúvidas me invadiram, mas eu não sabia o que mais perguntar. Voltei para o meu quarto com a mente em tumulto. Passando pelo espelho, parei o olhar, e foi então que entendi o que a fez rir. Eu estava sem cueca, e meu amiguinho já estava hasteando a bandeira há algum tempo. Meu rosto queimava de vergonha. Fiquei imóvel, sentindo-me ao mesmo tempo constrangido e sem saber o que fazer. A risada dela ainda ecoava na minha cabeça. Será que a Lara percebeu? Com certeza percebeu. Caso contrário, ela não teria rido tanto. Mas por que ela não falou diretamente? Por que ela me pediu para voltar para o quarto de forma tão tímida? As perguntas fervilhavam na minha cabeça, fazendo meu coração bater mais rápido. Ela estava apenas rindo da situação engraçada ou tinha outras intenções? Deitei na cama, cobrindo o rosto com as mãos, tentando afastar o sentimento embaraçoso, mas a imagem da Lara, sua risada e aquela confusão vaga não me deixavam em paz. Eu me perguntava se ela pensava em mim da mesma forma que eu pensava nela, ou se era apenas uma coincidência, e eu estava me iludindo. Um sentimento de culpa encheu meu coração, mas ao mesmo tempo, uma vaga centelha de esperança brilhou, me fazendo não parar de pensar nela. Quando a Lara voltou para casa, eu ainda me sentia constrangido com o que tinha acabado de acontecer, embora não tivesse certeza. Eu quase acreditei que ela tinha visto algo que a fez rir mais cedo. Quanto mais eu pensava nisso, mais sentia meu rosto queimar, como se tivesse sido pego fazendo algo ilegal. No entanto, disse a mim mesmo para manter a calma, agir como se nada tivesse acontecido. Decidi descer para a cozinha para preparar o jantar com minha irmã, tentando encontrar a atmosfera natural e familiar entre nós. Assim que entrei, perguntei como de costume. Você voltou? O mercado estava cheio? Lara não se virou, apenas respondeu calmamente. Está tudo bem, mas um pouco cheio. Entra e me ajuda. Eu assenti e me aproximei dela, onde ela estava lavando a roupa. Sentei-me e comecei a quebrar os galhos dos legumes para que ela pudesse cozinhá-los. O quarto estava silencioso, apenas o som da água da torneira era audível, mas dentro de mim, a tensão ainda fervia. Eu não sabia se ela tinha notado o que aconteceu, ou se eu estava apenas complicando as coisas. Pensei que se não falasse mais sobre isso, tudo passaria. Mas naquele momento, a voz dela soou, me fazendo ficar tenso. Você já terminou? Fiquei chocado. Suas palavras foram como um golpe na minha mente já instável. Embora eu entendesse o que ela queria dizer, não tive coragem de encarar a verdade. Meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia como reagir. Meu coração batia forte, mas eu ainda tentava fingir que não entendia o que ela queria dizer. E eu terminei. Tudo deve estar bem. Sim. Ela se virou para me olhar. Seus olhos eram travessos e imprevisíveis. Ela sorriu e acenou levemente com a cabeça. Bem, se você terminou, deixe aqui. Eu posso continuar. Sua voz soava completamente normal, mas eu senti algo estranho em suas palavras. Um pouco brincalhona, um pouco divertida, mas isso me fez sentir extremamente envergonhado. Ela não disse mais nada, apenas assentiu e se levantou.
Deixe-me subir, e você continua. Estou um pouco cansada. Lara sorriu levemente e não disse mais nada. Saí silenciosamente da cozinha tentando andar naturalmente, mas meu coração estava apertado de excitação. De volta ao meu quarto, desabei na cama, sentindo-me envergonhado e confuso. A pergunta dela continuava ecoando na minha cabeça, e eu não parava de pensar se ela realmente sabia o que eu estava pensando. Deitei na cama, cobrindo o rosto com as mãos, sentindo-me ao mesmo tempo confuso e desamparado. Preciso me controlar. Esta é minha irmã, Lara. Minha irmã, repeti como um lembrete. Mas a imagem dela na cozinha, seu sorriso e sua voz provocante ainda não me deixavam, incapaz de escapar naquela noite. Depois do jantar, voltei para o meu quarto para arrumar a bagunça no canto da mesa. Estava tão quieto que só se ouvia o cricrilar dos insetos do lado de fora da janela. Eu estava arrumando os livros quando ouvi uma leve batida na porta. Quem é? Perguntei. Minha voz soou um pouco curiosa. Sou eu, Lara. A voz dela ecoou suave e familiar. Você pode me ajudar com uma coisa? Eu respondi rapidamente. Sem problemas. O que você precisa? Disse eu. Fui até a porta e a abri. Lara estava parada na minha frente, mas a primeira coisa que chamou minha atenção foi seu pijama. Era uma camisola de seda azul claro, delicada, mas que realçava sua pele branca e lisa. O vestido tinha um decote em V um pouco profundo, revelando um pouco suas clavículas e ombros esguios. De repente meu coração parou, mas tentei manter a expressão mais normal possível. Ela sorriu e entrou no quarto, segurando o celular. Tem algo errado com meu celular. Não sei por que toda vez que entro em um aplicativo, ele fecha. Tentei reiniciar, mas não adiantou. Pode me ajudar? Eu assenti, pegando o celular dela. Deixa eu ver. Provavelmente é só um problema de software. Talvez um conflito de aplicativos ou uma atualização do sistema operacional. Lara ficou parada naturalmente como sempre. Mas sua presença naquele pequeno quarto, especialmente com aquele pijama, me deixou confuso. Olhei para o celular e comecei a verificar as configurações. Como eu suspeitava, o sistema operacional dela estava muito antigo e não era compatível com a nova versão do aplicativo. Eu expliquei. Você precisa atualizar o sistema operacional. Deixa eu baixar a nova atualização, reinstalar, e tudo vai ficar bem. É mesmo? Ela perguntou. Graças a Deus. Eu estava com medo que estivesse quebrado, disse ela com uma voz suave e calma. Quando me inclinei, tentando baixar a atualização, senti o olhar dela. Eu olhei reflexivamente para ela pelo canto do olho. Ela não estava olhando para o celular nem para o que eu estava fazendo, mas seus olhos estavam me olhando de cima a baixo. Então, de repente, ela sorriu um sorriso indecifrável que eu não conseguia entender. Eu congelei, tentando não mostrar meu constrangimento, mas por dentro, minha confusão crescia exponencialmente. Eu sabia que aquele olhar sabia o que ela tinha acabado de ver, mas não ousei olhar nos olhos. Ou melhor, consegui reinstalá-lo, murmurei, tentando aliviar a atmosfera estranha. Nossa, que rápido, obrigada, ela respondeu, ainda mantendo um leve sorriso nos lábios. Ela pegou o celular de mim. Seus olhos passaram rapidamente pelo meu rosto, como se estivessem avaliando minha reação. De nada, foi só um pequeno erro, respondi, tentando parecer calmo. Mas no fundo, eu sabia que aquela calma era apenas uma máscara. O olhar dela e o pequeno erro daquela noite despertaram em mim uma onda de emoções difíceis de controlar. Depois de entregar o celular para Lara e pensar que tudo tinha acabado, me preparei para me levantar e acompanhá-la para fora do quarto. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela de repente se virou, encostou-se na beirada da mesa e perguntou com uma voz suave, mas significativa, eu estou bonita. Lucas? A pergunta inesperada me fez parar. Eu não sabia como responder. Sorri sem graça, tentando desviar o assunto. Bonita, né? Mas por que você está perguntando isso de repente? Aconteceu alguma coisa? Lara sorriu. Seus olhos ainda estavam fixos em mim, como se tentasse avaliar minha reação. Então ela inclinou a cabeça e disse em um tom provocador, mas um tanto sério. Você me viu agora há pouco. É por isso que você prestou continência. Suas palavras foram como um trovão em céu azul. Senti o sangue subir ao meu rosto. Meu coração batia descontroladamente, meu corpo todo estava confuso. Eu não sabia o que fazer. Balancei a cabeça rapidamente e neguei tudo imediatamente. Não, não é isso. O que você está pensando? Mas os olhos dela ainda não se desviavam de mim. Seu leve sorriso me deixou ainda mais confuso. Ela se aproximava passo a passo, me fazendo sentir como se aquele pequeno quarto estivesse encolhendo. Eu recuei, tentando manter distância, mas então ela de repente avançou,
segurando meus ombros com as duas mãos. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu. Lucas, do que você tem medo? Nós dois somos adultos. Eu sei o que você está pensando. Eu vi tudo. Eu me virei, não ousando olhá-la. Lara, do que você está falando? Pare de brincar. Isso não tem graça. Mas ela não parou. Ela se aproximava cada vez mais. Eu podia sentir sua respiração quente no meu pescoço, o que me deixou mais nervoso do que nunca. Lucas, por que você está me evitando? Eu sei que você também quer isso. A voz de Lara era suave, mas suas palavras eram como uma faca perfurando minha mente. O ar parecia pesado, meu coração batia mais forte. Parecia que ia explodir do meu peito. Não diga isso, eu disse com a voz trêmula, mas forte o suficiente para parar o perigo crescente. Eu recuei, criando uma distância entre nós, meus olhos olhando intensamente para ela. Você entende o que está dizendo? Isso é errado, Lara. Você é minha irmã. Os olhos dela brilharam de dor, mas apenas por um momento. Ela deu um passo à frente. Sua voz era baixa, quase implorando. Lucas, não minta para si mesmo. Eu vejo tudo nos seus olhos. Você não precisa esconder seus sentimentos e não precisa fingir. Senti meu corpo inteiro congelar, mas minha mente ainda era forte o suficiente para resistir. Respirei fundo, tentando manter a calma apesar da confusão do medo. Não, você está errada. Eu não penso assim. Eu não quero isso. Nós somos irmãos, somos família. Ela parou. Em seu rosto havia decepção e vergonha. Seus olhos procuraram nos meus, tentando encontrar algum sinal para continuar, mas eu não desviei o olhar, determinado a não lhe dar a chance de ir mais longe. Finalmente ela se virou, evitando seu olhar, como se tivesse medo de encarar a verdade. Sua voz baixou para um sussurro, cheio de remorso. Desculpe, eu não sei por que sou assim. Talvez eu deva voltar para o meu quarto. Ela se virou e saiu. Cada passo pesado parecia arrastar a atmosfera sufocante que permanecia no quarto. Quando a porta se fechou, sentei-me na cama, sentindo como se tivesse acabado de sobreviver a uma forte tempestade. Minha mente estava em completa desordem. Não havia saída. As palavras de Lara ainda ecoavam na minha cabeça. Cada frase e cada palavra pareciam tocar os cantos mais sombrios de mim. Ela disse que eu também a queria, que eu não precisava fingir. Essas palavras pareciam expor os sentimentos que eu tentava esconder, sentimentos que nem eu mesmo queria admitir. Ela estava certa. Eu não podia negar que após aqueles momentos aparentemente não intencionais, eu tive pensamentos errados sobre ela. Mas não importa o quão fortes fossem minhas emoções, a razão ainda me lembrava que ela era minha irmã, e nós nunca deveríamos cruzar essa linha. Eu entendia o quão perigosa era essa situação. Cada palavra e ação dela esta noite abalaram a frágil fronteira entre nós. Se eu não me mantivesse racional, se me permitisse fraquejar uma única vez, tudo desmoronaria para sempre. Sentei-me no quarto vazio, sentindo meu coração se apertar de agonia. Eu não sabia se a culpava ou me culpava por deixar as coisas chegarem tão longe naquela noite. Eu não consegui dormir. Deitei na cama, olhando para o teto escuro, pensando em tudo o que aconteceu em apenas um curto dia. Nosso relacionamento mudou tanto. Eu me lembrava de seus olhos, seu sorriso, suas palavras contraditórias e ocultas. Ela era a pessoa que eu sempre respeitei, a pessoa que eu considerava a mais próxima. Mas agora, tudo se tornou tão complicado que eu não ousava pensar no que o amanhã traria. Eu me perguntei, se eu continuar aqui, chegará o dia em que não conseguirei mais me controlar? Eu entendia que as emoções humanas, por mais fortes que sejam, não podem superar a tentação se permitirmos que ela continue. Lara estava muito perto, muito familiar, mas também muito perigosa. Se eu não criasse distância, temia que um dia todas as barreiras fossem completamente destruídas. Depois de uma longa noite de reflexão, decidi dar um passo corajoso. Eu sabia que havia apenas uma maneira de proteger a mim e a Lara de um erro irreversível. Eu tinha que sair. Eu precisava me mudar, criar distância suficiente para que essas emoções não tivessem mais chance de se desenvolver. Não era apenas uma forma de resolver o problema atual, mas a única maneira de preservar a bela relação familiar entre nós. Na manhã seguinte, enquanto a família tomava café da manhã, decidi contar a eles minha intenção. Minha voz estava séria, mas também confusa. Mãe, pai, acho que vou me mudar. Meu pai largou a xícara e me olhou com surpresa. Por que você quer sair de repente? Você ainda é jovem. Não é mais conveniente ficar em casa? Aconteceu alguma coisa? Minha mãe também me olhou com preocupação. Lucas, algo está errado? Ou você não está confortável em casa? Apenas nos diga. Não hesite.
Tentei sorrir para acalmar meus pais, embora por dentro eu estivesse atormentado por dúvidas. Não, mãe e pai, eu só sinto que já sou adulto e preciso ser mais independente. Acho que sair vai me ajudar a aprender a me virar sozinho e a me preparar melhor para o futuro. Meu pai franziu a testa, como se estivesse pensando profundamente, mas finalmente assentiu. Se você decidiu assim, nós respeitamos, mas lembre-se que se tiver alguma dificuldade, deve nos dizer imediatamente. A casa é sempre o lugar para onde você pode voltar. Virei-me para minha mãe. Ela parecia mais preocupada, mas não se opôs. Você tem que se cuidar bem. Se precisar de ajuda para encontrar uma casa para a mudança ou qualquer outra coisa, é só me dizer. Eu assenti, aliviado por meus pais não terem se oposto muito. Embora eu soubesse que eles estavam preocupados, eu permaneci firme em minha decisão. Naquele dia, comecei a procurar um pequeno apartamento para me mudar. Apesar da tempestade de emoções, eu sabia que era a melhor decisão para Lara e para mim. Eu precisava de tempo e espaço para lidar com esses sentimentos, para voltar a ser eu mesmo e proteger a paz da família do que eu havia passado. Eu aprendi uma lição importante. As emoções são difíceis de controlar, mas não impossíveis. Momentos de fraqueza podem facilmente nos levar por sentimentos confusos, cruzando as fronteiras da moralidade e das relações familiares. No entanto, estar ciente disso, do certo e do errado, e manter a racionalidade são fatores cruciais para evitar erros irreparáveis. Eu entendo que aceitar suas emoções não é ruim, mas é importante saber como mantê-las dentro de limites razoáveis. Às vezes a distância não é uma fuga, mas a proteção de algo mais importante. Eu valorizo o amor, o respeito e o autorrespeito. A lição mais importante que aprendi é que a coragem nem sempre está em confrontar. Às vezes é importante saber se afastar para preservar o que há de melhor. A decisão de deixar uma situação perigosa não é um sinal de fraqueza, mas um passo necessário para proteger a si mesmo e aos outros da dor. Tenho um conselho para todos na vida. Não podemos evitar situações inesperadas que geram emoções incontroláveis. Essas emoções, passageiras ou duradouras, podem levar a erros se não soubermos como lidar com elas adequadamente. Portanto, meu conselho é: sempre permaneça racional e lembre-se dos limites em qualquer relacionamento. Quando você sentir que está entrando em uma espiral emocional que está fora do seu controle, pare e se pergunte: vale a pena sacrificar o que tenho por essa emoção? Às vezes, a autoconsciência e a autoanálise ajudarão você a perceber que as ações impulsionadas pelas emoções podem destruir os valores que você preza, como relações familiares, honra ou autorrespeito. Se você tiver dificuldade em se controlar, não tenha medo de se distanciar ou procurar o apoio de familiares, amigos ou um profissional de saúde mental. Evitar não é fraqueza, mas uma maneira de se proteger de uma dor mais profunda. Lembre-se de que as decisões que você toma hoje podem afetar seu futuro e o futuro daqueles ao seu redor. Manter os limites na comunicação com os outros, respeitar seus princípios morais e valores é a melhor maneira de viver uma vida pacífica feliz. Minha história termina aqui. Obrigado por ouvir esta história. Vejo vocês nos próximos vídeos.